Olá, paz do Senhor Jesus, amigas da Bíblia, cá estamos nós em mais uma leitura da Santa Palavra de Deus, onde Paulo começa dizendo em Romanos capítulo 11, ele diz, Deus rejeitou seu povo, a nação de Israel? Claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Romanos, a gente pode perceber que Paulo mais uma vez está falando ao povo, dizendo sobre a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade, o amor de Cristo e pregando o evangelho de Jesus a todos e procurando ver que eles se convertessem das suas más atitudes. E Paulo começa dizendo que Deus não rejeitou os israelitas, porém o seu erro, o erro de quê? De não ter acreditado no Messias, foi aproveitado por Deus para nos enxertar na promessa da videira. Isso é seu povo, nós, que Deus mandou seu filho para os judeus, mas os judeus não o receberam. Então Paulo está dizendo, os gentios o receberam, os gentios creram nele. E esse gentio hoje, nós fazemos parte dele. Então, Paulo também nos advertirá a considerar o quê? A bondade e também a severidade de Deus, dizendo que ele não poupou os ramos que eram naturais, quanto mais a nós que fomos enxertados. Então, ou seja, a misericórdia de Deus nos enxertou na videira. Então, nós acabamos de aprender que a salvação, ela vem do quê? Da retidão, da obediência, em ouvir a palavra. Ouvir qual palavra? A palavra de Deus, que nos transforma. Por isso que eu digo, é importante nós lermos a Bíblia, porque a palavra de Deus, ela vai nos moldando a sermos mulheres melhores. Como eu sempre falo, não seremos perfeitas, mas muitas das coisas que a gente vai fazer, a gente vai se lembrar, poxa, Deus não se agrada. Se a gente errar, a gente vai errar sabendo, consciente. Então, Romanos 11 apresenta lições muito profundas sobre a fidelidade de Deus ao seu plano de quê? De salvação. E ele ressalta a importância da humildade, da gratidão dos crentes e, consequentemente, a inclusão dos gentios no ramo de Cristo, onde hoje nós fazemos parte. Então, o apóstolo Paulo ele começa a falar sobre a fidelidade de Deus, sobre o seu plano de salvação. E Paulo destaca que, apesar da rejeição de muitos judeus ao evangelho, que até hoje a maioria deles não crê, Deus não os abandonou, mas reservou um remanescente fiel. Então Paulo ensina que Deus não revogou suas promessas a Israel. É uma nação de Deus, é uma nação concedida por Deus para um propósito que ainda nós não entendemos, mas que Deus tem algo muito especial com Israel, com os judeus. Isso nos lembra da fidelidade inabalável de Deus em cumprir o quê? Os seus propósitos, mesmo diante da incredulidade dele. Por isso que ele fala, Deus rejeitou o seu povo, a nação de Israel? Claro que não. E ele diz aqui também, como são grandes as riquezas e sabedorias e o conhecimento de Deus. Porque quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? E ele diz, pois todas as coisas vêm dele, e tudo existe por meio dele. E quem poderá, no caso ele está dizendo, quem poderá dizer alguma coisa sobre as suas decisões? Ninguém. Os planos dele são infinitamente maiores, e dele por ele são todas essas coisas. E o apóstolo Paulo, ele também continua explicando que a incredulidade de Israel não constitui argumento contra o evangelho. O evangelho é vivo, é eficaz. E a cegueira de Israel não é total. Por quê? Deus tem um propósito. Ele mesmo diz, a nação de Israel é o meu povo. Então o apóstolo Paulo está dizendo para eles, Deus ainda está trabalhando em favor da nação de Israel. Nos dias de Samuel, em 1 Samuel 12, o povo israelita rejeitou. Todavia, Deus continuou a trabalhar com o seu povo. Pois o Senhor não abandonará o seu povo por causa do quê? Do seu grande amor. Porque aprove o Senhor fazer de vós o seu povo. Então, ou seja, Deus está trabalhando. Deus tem uma aliança com o povo de Israel. E, consequentemente, a misericórdia de Deus também se chegará
a eles. Em Romanos 11:33 ele diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. No 33 ele diz, ó profundidade das riquezas, da sabedoria, do conhecimento de Deus, quão insondáveis são. É lindo demais. Nesses versículos, Paulo conclui sua linha de raciocínio de que a presente incredulidade de Israel, a incredulidade de Israel não é argumento contra a verdade do Evangelho. Ou seja, ele é levado a exclamar maravilhado diante da sabedoria, do poder e do plano de Deus, a qual nós não conhecemos. Deus tem um jeito peculiar dele de trabalhar e quem somos nós? Lembra que nós lemos? Quem somos nós? Quem é o vaso para falar para o seu oleiro? Que fazes tu? Ele é Deus. Quem podia prever aquilo que Deus estava executando? Paulo cita vários textos do Antigo Testamento para expressar os propósitos incompreensíveis do nosso Deus. Deus deve ser honrado porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, sustentador, soberano. Deus promete o que? Enxertá-los novamente. E Paulo explica que se Deus foi capaz de enxertar ramos que não eram originais nessa videira, tão mais fará com os ramos que foram arrancados, ramos originais que são o povo de Israel. E isso trará ainda mais a glória do Senhor sobre a vida daquela nação. Porque Ele é o início, Deus é o fim de todas as coisas, dele procede tudo. E nada foge do seu controle. Não há nada que possa questioná-lo, porque dele é tudo. Ele é o início e o fim de todas as coisas e nada foge do controle de Deus. Não há quem possa questioná-lo, não há quem possa duvidar dele, ainda que o façam, Deus mostrará que ele é Deus. Ninguém que o possa compreender ou explicar, porque ele é Deus. Então, talvez, aqui como Paulo está dizendo, esse povo não está aceitando, mas a misericórdia do Senhor vai chegar na vida deles. Então eu termino aqui dizendo, se você tem orado por alguém, se você tem buscado a presença do Senhor para a vida de alguém, e ainda que você não olhe, lembre-se dessa palavra. A misericórdia de Deus é para todos, e a misericórdia do Senhor chegará na vida de quem você tem orado. Não pare de orar, não pare de buscar, porque a quem Deus chama, a quem Deus escolhe, a quem Deus escolhe, a quem Deus separa, nada e ninguém poderá tirar da presença e das mãos do Todo-Poderoso. A tua casa, a tua família é do Senhor. A Bíblia diz aqui, em Romanos 11 ainda, e o versículo 22, observem, como Deus é ao mesmo tempo bondoso, também é severo. É severo com os que lhe obedecem. Então fique na presença de Deus. Não queira nunca conhecer esse lado da ira de Deus, porque Ele é misericórdia, mas Ele também é justiça. Ele é bondoso, mas Ele também é severo com aqueles que não dão crédito à sua palavra, aqueles que não valorizam a sua bondade. Não deixamos entrar essa vontade na gente de estar na igreja, estar no mundo, estar no mundo, estar na igreja. Não, que sejamos literalmente cristãos de verdade. Lembre-se, o povo de Israel, eles literalmente entraram pelo caminho da incredulidade. Não se deixe enganar, não se deixe levar pela falta de vontade de orar, pela falta de vontade de ler a Bíblia, pela falta de vontade de estar na presença de Deus, porque a incredulidade nos afasta de Deus. A frieza nos afasta de Deus. Então, queira estar enxertada em Deus, queira estar alicerçada em Deus, queira estar juntinha de Deus, para a gente não pagar um alto preço depois. Que o Senhor Jesus nos abençoe, em nome de Jesus, e amanhã estaremos juntas em Romanos capítulo 12. Até lá, que o Senhor nos abençoe.